Estamos começando a live agora, recomeçando a live das 17, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos. Então a gente vai reiniciar aqui. Vamos ver se agora dá certo, tá? Deixa eu convidar aqui a Débora, nossa convidada. Débora. Tá muito bom esse chá. Vou dar uns minutinhos pra ver se a Débora entra e a gente recomeça. Isso, deixa eu confirmar aqui se ela não mandou alguma mensagem, se tá tendo alguma dificuldade. Oi, Mi. Bem-vinda de volta. Tô esperando aqui a Débora ver se ela manda alguma mensagem. Menino no brinco, não, em serviço, tá aceso. Vamos ver se firma esse ponto. Justiça delas, gostei. Olha, a convidada entrou. Pois bem, Olá, seja muito bem-vinda. muito obrigada. Vamos começar do zero isso aqui. Olha o que aconteceu. Eu troquei de celular, troquei de fone, troquei tudo aqui. Não é possível Muito que bem, agora não. perfeito. Oi, Tarcísio, bem-vinda, amiga Mônica. Deixa eu ajeitar aqui. Então, a gente está recomeçando a live, tá, gente? Por alguns desafios com a tecnologia que a gente teve. É, É, E aí, você pode voltar a partir da sua história, eu acho. Acho que é interessante. Hã? vamos lá, vamos voltar. Eu comentei, vou só revisar aqui rapidamente sobre o meu eu artístico, né? Eu sou artista, trabalho hoje com dança, trabalho com movimento entre adultos e crianças e danças a dois, né? Danças de salão. Mas, assim, até chegar aqui foi uma trajetória. Eu me Uhum. conectei com a arte com 21 anos, isso em 2011. Foi minha primeira experiência de aula de dança, né? Mas eu tive uma espécie de encontro nisso aí, porque eu tinha que estar ali. E a partir daí fui escolhendo e vivenciando outras artes, estudando, né, fazendo de tudo, experimentando, porque eu não sabia para onde ir, né? Na época eu estudava arquitetura, e acho que era o curso mais artístico que eu conhecia, e foi para onde eu fui, assim, com muita facilidade, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, falei, vou estudar arquitetura e Legal. tal. Eu sempre busquei um lugar de manifestar a criação, né? Assim, tinha facilidade para essas coisas, né? Isso eu já reconhecia. Mas passei pelo cinema, pelo teatro musical, pelo canto, tive um pouquinho de tudo, assim, experimentei profissionalmente todas as Dentro da áreas, arte, né? tudo sempre dentro da arte. Eu tenho facilidade com artesanato, com trabalhos manuais, enfim, são coisas que vêm para mim. Eu tenho facilidade para essas coisas, para escrita,
para música, né? Eu sempre fui afinada, eu sou aquela criança que desde pequenininha era afinada, sabe? Eu tinha Legal. facilidade para aprender a dançar. Então são coisas que sempre estiveram em mim, mas eu nunca encarei isso como uma profissão e tudo mais. Eu só fui me deparar com essa realidade com 21 anos, quando eu conheci a dança de salão e descobri um universo de possibilidades. Aí eu entrei em conflito, assim, falei, eita, e agora? Né? O que eu faço da vida e tal? E aí entrei num processo por um bom tempo de conhecer, de perambular nas áreas, assim, para experimentar, descobrir aonde eu chegaria. Tive um amor, me casei, tive minha filha, os planos mudaram. Tipo assim. Quer dizer, pelo menos pra mim, né? Eu que estava descobrindo ainda, eu ia me mudar para São Paulo, ia trabalhar por lá, com a dança de salão, e pretendia estudar, pretendia fazer várias coisas, ter uma vida um pouco mais de aventura nesse sentido. E Aham. aí engravidei, e aí, eita, não, calma, pera, né? Muda tudo. E aí mudou bastante as coisas, e aí com o tempo, esses planos, na verdade, esses sonhos não morreram, né? Mas eles sofreram uma adaptação. Alteração. E aí, um processo, E aí venho recuperando isso hoje, né? Descobrindo como que essas coisas vão ser manifestadas. Então, que é o como, né? Que eu falei pra você. O meu propósito é ser quem eu sou. A minha missão é ser quem eu sou para os outros. E a questão é descobrir como eu vou manifestar isso, né? Enfim. Perfeito. Só que assim, aí depois da filha, eu permaneci ainda, acho que 2 anos e meio casada e nos separamos. Aí começou a entrar um processo de muita dificuldade, porque eu financeiramente era dependente do meu marido, vivi 1 ano e meio mais ou menos na toca, né, da maternidade, que foi uma escolha totalmente consciente, assim. Mas aí no momento que eu tava voltando, e aí eu já tinha aquela sensação assim, eu não posso voltar experimentando, cara, eu tenho que voltar numa coisa mais certeira aqui, não posso mais dar ponto sem nó. Agora eu tenho uma filha, né? É outra Com parada, certeza. Ai, bem-vinda, né? Grazi, Camila, também mulheres lindas. Grazi também é uma Muito bom. mãezona empreendedora. Ai que Você na minha massa. lista de próximas aqui, ó, porque eu já tô. Toda vez que entra alguém, eu falo, gente, essa mulher também é incrível, eu quero dar sequência, assim. Pelo menos uma vez por semana Boa, trazer. Vou te convidar, boa. Grazi. Isso é muito enriquecedor, né? Eu falei que, ó, mulheres, quando decidem trocar figurinhas, é massa. Agora, mães, quando decidem trocar figurinha, É mano, foda. é foda. É foda. A gente tem uma outra potência, né? É interessante. É o feminino no auge, né? Nossa, chegou lá no topo. Entendi. É muito lindo isso. Pois é. E aí, eu fiquei ainda 1 ano bastante aérea. Cara, eu acho que eu não sei. Foi o que eu te falei, né? Eu não entendia essa parada das circunstâncias, de entender as minhas limitações. Eu ainda estava numa ideia, sei lá, de que eu podia tudo, de que era possível experimentar, de que, eu não sei nem explicar qual que era a cabeça que eu tinha antes. Mas aí fui morar com 2 amigas, e aí A filha éramos três, pequenininha, 2 anos. 2 anos, ela já tinha 3. Ah, Então éramos 3 amigas numa casa e a minha criancinha. E foi uma experiência que não deu certo. Começou bem, mas não deu certo. No fim das contas, foi elas não eram terrível. mães. Elas não eram mães. Não eram mães. Uma delas era minha amicíssima, amicíssima, e a amizade foi pro ralo, assim. E a outra era amiga em paralelo, por tabela, assim, e que, cara, a convivência não deu certo, não deu certo. E acho que muitas coisas culminaram para aquilo não dar certo, foram coisas muito pequenas, de convivência mesmo, de diferença, cara. A gente era diferente, simplesmente. A gente É. era muito diferente. O convívio é muito complexo, né? Por isso que cada pessoa tem que ter sua casa, né? E assim, ou que as pessoas convivam no mesmo ambiente com o mesmo pensamento, né? Eu tô É. aqui nessa quarentena com a minha prima, não moro aqui nessa casa, mas tô. E a nossa convivência é maravilhosa. É maravilhosa. A gente funciona super bem, não pesa pra ninguém, é sempre muito bom, até nos nossos momentos mais introspectivos e tal. Então, eu acho que é questão de você estar com alguém que você tem A afinidade sintonia, mesmo, né? é. Sintonia, é para viver, para conviver mesmo, né? E não de ter encontros Sim. aleatórios assim e tal.
E aí, mas foi um período muito sofrido, porque eu estava investindo em duas carreiras em paralelo. Na minha carreira artística, eu estava com um teatro, com uma peça de teatro musical em cartaz. Eu estava há um mês e pouco, assim, da estreia. E estava investindo na minha carreira como doula. Eu sou doula também, inclusive, né? Depois de mãe, houve esse despertar, né, para doulagem e foi algo que eu investi e que foi muito especial para mim. Então eu estava investindo nas duas coisas ao mesmo tempo. Não ia dar certo, porque nada estava estabelecido ainda. Né? Eu estava tentando estabelecer duas coisas, não ia dar. Se uma tivesse estabelecida e eu tivesse em busca da outra, eu acho que funcionaria como eu acredito e tem funcionado hoje. Hoje eu estou doulando e estou trabalhando com a dança. Funciona porque são carreiras flexíveis, então eu consigo fazer sempre um balanço entre elas e é possível, né? Agora, na época eu não tinha nada, nem uma coisa nem outra. E aí eu estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E isso foi muito desafiador para mim. Não estava dando certo. E eu não estava enxergando que não estava dando certo. E aí, numa Você conseguiu se ver profissional? Ou você fazia mais como, eu amo esse negócio? Ou você fazia como, bom, isso aqui é um empreendimento, é o meu negócio. Como é que era a sua visão, assim? A doulagem eu conseguia ter essa visão. Desde o momento que eu investi no curso e comecei, eu tinha essa visão. A carreira artística, não. Eu estava num momento de conversão, assim. Né? De começar a entender, sabe? Porque, como eu falei, eu estava experimentando de tudo e não estava dando ponto nas coisas. Estava tudo ficando solto, né? Então, e aí continuei com a mesma mentalidade, tipo assim, levando a doulagem com muito, muito profissionalismo, mas as coisas iam ficando soltas. Eu estava com um compromisso com o palco, então naquele momento ele era a minha prioridade, porque eu não estava doulando ninguém, não estava acompanhando ninguém na hora. Estava me inserindo ainda no mercado, né? Então, natural que isso aconteça. E aí eu estava focada no palco. Mas era algo que não ia me trazer retorno financeiro, não o retorno que eu precisava. Eu tinha acabado de sair de um escritório, tinha trabalhado como secretária executiva por um ano, e aí tinha acabado de sair desse trabalho. Eu estava assim, num lugar, nada concreto, né? E aí houve essa treta com as amigas, e eu fiquei sem ter para onde ir. Essas amigas, né, na época eu falei assim, gente, eu cheguei depois na casa, então eu saio, né? Porque elas já estavam juntas há mais de um ano, elas se davam bem. Acho que comigo ali que a coisa não deu certo. E eu falei assim, a única coisa que eu peço é porque eu tô há um mês da estreia, então depois da estreia eu organizo a minha mudança. Ah, mas um mês é muito. E aí eu fiquei assim, um mês não é muito, cara. Você sair de casa, você sair de uma casa e ir para um mês não é muito, né? Mas aquilo me bateu assim tão, tão doído, foi tão doído que eu quis sair de lá imediatamente. Só que aí eu tive que cuidar da minha filha, do contexto dela, de não sei o quê, tanto que ela foi para casa do pai naquele período. Eu fiquei meio lá, meio na casa de um parceiro que eu tinha na época, né, que a gente estava numa relação muito intensa, muito linda. Fiquei com ele por umas 2 semanas, mas nesse tempo, antes da minha estreia, eu já organizei toda a minha mudança. Meus irmãos vieram lá de Uberlândia, pegaram minha mudança, levaram minhas coisas pra lá, outras coisas eu vendi. Naquele corre, assim, pré-estreia, foi uma coisa louca. Aí, na estreia, deu tudo errado. Tudo errado. Sério? Eu fiquei rouca, sabe? Fiquei sem voz, Musical a apresentação ainda. foi horrível. Pra mim, né? Nossa, foi terrível. E aí eu comecei a questionar tudo, assim. Me mudei, enfim, fiquei no zero. O pai da minha filha não tinha como prestar nenhuma outra ajuda, além da que ele já dava com relação à escola, né, e tal. Enfim, eu fiquei sem nada, cara. Fiquei sem nada. Todos os círculos se fecharam e eu fiquei no zero, assim, sabe? E fui pra casa da minha mãe nessas horas, né? Mãe, gente, acho que o maior conforto desse momento da minha vida foi pensar assim, cara, eu não tô sozinha. Eu tenho minha mãe. Né? E era muito complicado para mim fazer essa mudança lá Feliz para de nós Uberlândia. mulheres que pode contar com a mãe, que nem sempre a família dá esse apoio, né? Eu vejo um dos temas Nossa, quando eu estava pesquisando quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres ao empreender, e uma das grandes queixas é a falta de apoio dos familiares.
Dos familiares, né? Exatamente. Porque as pessoas não entendem. A minha avó até hoje fala para fazer concurso. A minha Até família toda. hoje, né? Ainda bem que não é o único caminho, porque eu seria muito infeliz, assim, eu não daria conta. Pois bem, e aí eu tinha alguns bloqueios vários, com venda, irmã de Deus. Eu falei, mas nunca vou ser vendedora, mas que o quê? Não me via, né? Até tinha tentado algumas coisas, não tinha Sou vários artista, que bloqueios. vai na venda, né? É, né? Tipo assim, ai, cada coisa. E aí, assim, dentro da arte, inclusive, eu não sabia para onde eu ia. Gente, sério, o meu mundo caiu, assim, eu me vi sem dinheiro, sem ter onde morar. Eu não tinha, tipo assim, o meu dinheiro, ele tava em reserva, ele tava acabando. Ele não entrava. Só ia saindo. Só que eu já tinha uma filha, né? Eu estava perto dos 30 e eu tinha muitas questões, né, na minha cabeça com relação a isso, ao que eu vou, o que que eu vou fazer, cara, o que que eu vou escolher agora? E de uma vez por todas a consciência de, poxa, eu não posso ficar dando tiro errado, né, entre aspas, porque agora mesmo é que não tem como. Aí, então, tô voltando para casa da minha mãe, tô me mudando de cidade. Uberlândia é uma cidade incrível, mas em potencial artístico, como aqui em Brasília, não se Não tem compara, comparação. entende? Não tem comparação. Se aqui em Brasília a coisa já é escassa em comparação com São Paulo, por exemplo, né? Eu vou fazer essa Sim. comparação grotesca. Imagine daqui para Uberlândia, é muito difícil lá. Eu nem sabia como funcionavam os teatros lá, nem sabia, sabe, o movimento. Como é que é lá? Travou. Será que travou para todo mundo? Ai, voltou, Tá tudo ufa! certo. Ufa! Tá, voltei. Que susto! Sabe o Não que me acontece? abandona! Veio não pretendo. Veio um lembrete aqui de utilização do Instagram. Minha prima, no caso, chegou no limite dela e aí o celular avisou e já ia cortar. Eu falei, Ah, não, tá. mano, que loucura, gente. Isso tá sendo muito louco, essas interrupções. Mas tudo bem. E aí, assim, eu tava nesse lugar, né? E sem grana, a única coisa que eu tinha era o apoio da minha mãe, o abrigo na casa da minha mãe e o apoio à distância do pai da minha filha, que fazia por ela, né? Cumpria as obrigações dele, ao menos Certo. financeiras, porque a gente agora já estava distante, né? E ainda assim, ele foi lá visitar, enfim, ele sempre manteve as obrigações dele em dia, né, com relação a ela, e isso já significa alguma coisa, né? Porque quando você se vê mãe solo, realmente é um desafio a mais, né? É... Mulher, eu sei que eu ouvi isso pela primeira vez, sobre se instalar na sua circunstância. Essa circunstância, às vezes, elas são muito desafiadoras de aceitar. Porque a gente tem uma coisa, assim, eu vou falar generalizando mesmo, que a gente tem uma coisa de querer, de muitas vezes não querer estar onde estamos, né? E a gente, sei lá, queria que as coisas fossem diferentes, queria que fulano fosse diferente, queria que, né? A gente mesmo não ter determinado defeito, sabe? A gente às vezes se incomoda com tudo que está ao nosso redor, né? E a gente começa a negar o lugar que a gente está. Né? Às vezes reclama da família, do trabalho, do dia. São coisas que cercam a gente, né? Que às vezes a gente foge delas. A gente foge delas. Acontece Querendo muito. estar. Total. Querendo estar num lugar diferente, num lugar melhor, né? E isso eu acho que isso é natural. Acho que todo mundo tem um pouco disso. É natural. Só que aí eu comecei a entender que eu estava fugindo há muito tempo dessa realidade, desse pé no chão, sabe? Para ter chegado onde eu cheguei. Acho que eu tinha sinais de que coisas terríveis poderiam acontecer e eu não estava me alertando para isso, eu não estava me instalando nisso, eu estava constantemente fugindo. E aí fui entender que a circunstância, eu aprendi isso com o Ítalo Marcilli, aqui do Instagram. É um psiquiatra muito interessante. Legal. Sobre a circunstância, ela me traz limites, né? Por isso que não existe, entre aspas, aquela ideia do eu posso tudo, eu posso qualquer coisa, eu posso ser o que eu quiser. Não é bem assim. Você pode sonhar, você pode isso aqui, mas no ser, né, na hora, a gente tem controle sobre muito pouco.
A gente tem controle sobre quase nada, na verdade. A gente tem controle sobre quem nós somos e como nos manifestamos, né? Eu posso me melhorar enquanto ser humano. Eu tô te ouvindo assim com muita assim, receptividade, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente pode ser, ter e o que quiser. Essa é a minha crença. Está funcionando para Uhum, mim, eu acredito tudo bem. Entendeu? entendi. Uhum. É, mas eu ouvi isso a vida inteira mesmo. De que eu posso ser o que quiser. E isso é uma motivação muito forte, né? Como eu comentei com você naquela outra live. É uma motivação muito grande eu acreditar que eu posso ser o que eu quiser. Isso é inspirador, não sei, isso movimenta, isso motiva. Mas no final das contas, para mim, existem limitações, Sim, mas né? aí que tá. Eu acredito que você pode ser, ter tudo que você quiser dentro das suas condições, né? Não É, adianta querer voar que eu não tenho asa. exato. É justamente isso. É Mas eu justamente posso. isso. O que eu posso fazer sem asa, eu posso tudo. Entendeu? A minha Uhum, crença é mais ou entendi. menos assim. Pois é, dentro das minhas limitações, o que que eu posso? Né? As limitações, elas são bem-vindas, porque se você... Nossa, eu tô bem querendo mostrar... Não, esquece. As minhas limitações... A minha unha é terrível. As minhas Tudo bem. limitações, elas me dão uma forma. E enquanto eu não me instalo nessa forma, eu não posso me transformar, porque eu não adquiro forma alguma. Foi o que eu entendi. Se eu não tenho forma, eu não me transformo. Porque se eu tô aqui e não quero estar aqui, e eu fico me colocando em qualquer outro lugar, seja no passado, seja num futuro que eu ainda não cheguei, seja numa ambição que eu tenho, em coisas, e eu não me instalo aqui, eu jamais consigo me transformar para lá, entendeu? Uhum. Não tem como. Existe uma necessidade para mim de pé no chão muito grande. De perceber o que, que eu sou capaz. Qual que é a minha circunstância mesmo? Qual é a minha circunstância real? Quais as minhas limitações? Elas são bem-vindas. Elas limitam as minhas possibilidades e eu tenho muito mais clareza do meu real poder, né, do meu real potencial. E tipo assim, a partir daí, o que que eu posso fazer? Posso inclusive transformar a minha vida. Mas enquanto eu não me instalo nessas limitações, nessas circunstâncias, eu não tenho esse poder de transformar, porque eu nem tô Sátia, aqui. bem-vinda. Lembra que eu comentei da live de ontem à noite sobre propósito? Foi com essa linda Suzane, da Sátia PDF. Então, eu quero que você, se você puder, traz pra gente, né, o momento que você teve essa percepção, como é que foi vivenciar isso, né, que você estava trazendo aí na sua história. Terrível. Foi horrível. Porque as minhas circunstâncias não eram boas. Elas eram péssimas pra mim. Elas Mas eram o que que você fez? péssimas. O Eu que que você tava fez com o que sem você tinha? com o que eu tinha, né? Pois bem. Qual que era a minha circunstância? Eu estava na casa da minha mãe, eu estava sem dinheiro e eu estava com a minha filha. Eu podia contar com X ajuda do meu ex-marido, eu educaria a minha filha dentro daquela nova realidade, que não era mais uma casa só minha e dela, né? Onde eu tinha um pouco mais de Sim, liberdade, de sim. autonomia, mas tinha que lidar com os desafios de estar na casa da minha mãe, de estar convivendo com os meus irmãos, que eram pessoas completamente diferentes de mim, no ritmo da vida mesmo. Tipo, eu acordava às 7 Uhum. horas da manhã, eles acordavam 11. E eu ficava assim, sabe? Tipo, coisas assim, muito simples. Cara, a minha circunstância é essa. Ok, é isso. O processo de aceitar isso foi muito doloroso pra mim. Isso pode não ser tão terrível, sei lá, pra muitas pessoas. Tem pessoas com circunstâncias muito piores. Mas assim, é necessário aceitar, se instalar nela, olhar e falar, ok, né? E aí foi que eu comecei a pensar no como fazer, mas antes de tudo, eu me dispus a viver aquilo ali e a ser o melhor dentro daquilo ali. E aprender que parte do meu ser está em servir, está em ser útil para alguém, e não só para a minha vida, e não só para o que eu quero construir, mas ser para alguém, né, tá de fato presente. Então foi onde eu comecei a me instalar e comecei a sair um pouquinho do colo da minha mãe, porque nessa minha ida para casa dela, havia uma necessidade de filha, de tipo assim, colo, pelo amor de Deus, entendeu? Né? Nossa. Tanto que eu tive dificuldades na minha maternidade nesse tempo, porque a minha filha nunca tinha me visto
nunca tinha visto alguém com uma autoridade maior do que a minha diante dela. E a gente passou a conviver, né? Então era eu mãe, mas tinha a minha mãe. Sim. E isso é diferente, né? Então na cabecinha dela, muitas vezes ela batia meio que de frente, assim, comigo, né? Houve um processo de... E aí eu entendi que eu tinha que me erguer de novo, porque eu estava aqui muito... Enfim, foi um processo muito doloroso, muito desafiador, muito desafiador. Aí, recebi o convite de uma amiga aqui de Brasília, mas aí essa era amiga mesmo. Amiga e irmã, assim, para sempre. Daquelas que você acha na vida e fala, gente, achei um tesouro. Uhum. Ela me chamou para vir para cá. Ela e o companheiro e 2 filhos. Doula também, uma mulher maravilhosa, Esther Lobo. E ela falou assim, amiga, vem para Brasília, mora aqui em casa. Fica aqui o tempo que você precisar. Porque o que você tem aí em Uberlândia? Você tem a casa da sua mãe, né? Você tem o aconchego da casa da sua mãe, você tem casa e comida. Eu vou te dar isso aí. Tudo que você tem aí eu vou te dar aqui. Não precisa, não precisa pagar nada, não precisa contribuir com nada, só vem. Porque eu sei que você vai se erguer e que aqui em Brasília você tem muito mais oportunidades e possibilidades, uma rede de contatos infinita, né? Que vai ser Falando muito em mais fácil rede, para essa mulher você. incrível aí que te acolheu, isso é a rede de apoio que eu falo, cara, a gente precisa de uma rede de apoio. Nós, mães, a gente tem que se unir mesmo, assim, porque sem rede de apoio a gente não é ninguém, ainda mais se separa, né? Porque quando ainda tem um marido ali do Nossa. lado, parceirão, tal, eu acho lindo, assim. Aham. Nem todas nós podemos ainda, né, contar com um parceirão lindo do lado, assim. Exatamente. Ainda. Gente, rede de apoio é ainda. Aí, E aí, e assim, foi um presente dos céus, só que isso me bagunçou a cabeça. Porque eu falei assim, cara, eu me mudar para Brasília agora de novo sem nada, é eu me colocar em determinada circunstância, né? Que não, tipo assim, eu não fui jogada aqui pela vida. Eu estaria me colocando conscientemente no que está acontecendo. Será que eu tenho peito para isso? E aí fiquei uns 2 dias assim, pirando a cabeça, pensando. E pus no papel, pus tudo que eu conseguia pensar assim, de estratégia, de ferramenta para clarear a minha mente, para eu conseguir tomar uma boa decisão. Eu fiz. E 2 dias depois eu decidi me mudar. E a minha mãe falou assim, mas minha filha, o que você tem em Brasília? Eu falei, mãe, eu tenho peito e tenho apoio. oportunidade. É isso, sabe? E eu vim na doida, na cara e na coragem. Eu, minha filha, sem nada, com o apoio da minha amiga e o apoio do pai da minha filha, que também falou: E também vem, eu estava em vou pôr na Brasília, né? escola. Tava em Brasília, vou pôr na escola de novo, não sei o quê, bancar a escola e tal. E nessa, a Isabela precisou morar na casa do pai, porque a casa dele é do lado da escola dela. E essa minha amiga morava, na Asa Norte, minha amiga morava no Córrego do Urubu, próximo ao Varjão. Eu não Tem. tinha carro, então a dificuldade de levá-la na escola era muito grande, ela precisou ficar na casa do pai. E eu que não largava o osso de jeito nenhum, né? Não queria sair de perto da minha filha, mas jamais, não havia essa possibilidade na minha cabeça. Eu buscava ela na casa dele, levava na escola, buscava na escola, levava na casa dele. E eu fiquei convivendo na casa dele, assim, pelos primeiros meses que eu cheguei aqui. Isso era desgastante demais. A casa dele, no caso, é a casa da mãe dele, né? Isso era desgastante demais para mim, emocionalmente falando. Eu estava separada há pouco tempo, né? Então, imagina, é um confuso e eu precisava encerrar esse ciclo de alguma Bem forma. E aí a gente conflituoso, foi né, internamente. demais. E a gente foi resolver o divórcio, né? Eu fui fechar esse ciclo assim. Falei, cara, que aí a partir do divórcio a gente consegue entender legalmente o que é melhor para ela também, né? Para Isabela. E não só ficar fazendo a coisa mais ou menos do jeito que a gente acha que é melhor para nós, né? Tipo assim. E aí, resolvendo esse processo, me caiu mais uma ficha, né? Me pesou muito essa realidade de não ter condições de sustentar minha filha. Falei, cara, nem isso eu tenho, sabe? E foi muito doloroso para mim. Eu lembro que a gente resolveu o divórcio em 3 sessões. Na segunda sessão, foi que me caiu essa ficha. E eu fiquei mal. Sabe quando você fica um olhar blasé, assim? Você nem chora. Eu fiquei assim, mal. De um dia para o outro, que foi da segunda para a terceira sessão. Quando chegou na terceira sessão, eu falei minha decisão. A Isabela fica com o pai.
Eu não sei te Nossa, falar, eu chorei tanto. E assim, e eu não queria chorar na frente daquelas pessoas, porque eu estava diante da minha realidade. Falei, cara, eu tenho uma filha, eu não tenho condição de sustentar minha filha, e essa é a verdade. Que caramba, como foi difícil, eu não sei. Mas eu precisava me instalar nisso, eu precisava enxergar isso antes de qualquer coisa. E esse foi o maior símbolo para mim. Foi o momento do divórcio e foi o momento de falar assim: ela mora com o pai. E aí no acordo a gente inclusive colocou um prazo e tal, mas assim, aquele prazo era descabido, não, não tinha como eu erguer minha vida em 3 meses. Mas eu falei, entendi. 3 meses, 3 meses ela fica com o pai e tal. E assim, muita gente da minha família criticou muito, Mas né? nesse momento As eu imagino que deve ter te amigas, dado um gás, assim, de falar, cara, agora eu vou fazer o que eu tiver que fazer, o que o que eu aparecer, tiver que fazer. É, constante que for, não quero nem saber, né? Cara, aquele momento assim, exatamente. leoa mesmo, que agora eu não quero saber. Eu vou fazer o que eu precisar fazer, né? O que for, Acho qualquer que coisa. Qualquer muitas vezes coisa. esses maiores desafios da vida, assim, a hora que aperta mesmo, lá na alma, assim, que você se movimenta mesmo, com vontade, assim. Exatamente. E assim, eu Foi poderia fazer. Foi isso, com certeza. E eu poderia fazer de tudo para minha filha ficar comigo. Eu poderia, sei lá, eu poderia. Eu tinha como mover as coisas ainda dessa maneira, mas eu percebi que seria um capricho muito grande meu. Só porque assim, ela tinha que estar comigo. E ela não tinha que estar comigo, ela tinha que estar bem. Entende? E ela estava bem, ela estava ótima. Então, eu assumi isso enquanto antes adoeci. No dia seguinte, fiquei doente, fiquei de cama uns 3 dias. não tem nem Porque é o como. processo, né? É. Aquele luto, assim, aquela coisa pesada. E depois desses 3 dias foi que eu me reergui exatamente com essa força. Eu andava muito de bicicleta em Brasília. Eu ia para o Córrego do Urubu, para Asa Sul, Asa Norte, tudo de bicicleta. A bicicleta é um símbolo bastante significativo para mim, por conta disso. E eu sentia muita força, porque eu unia a minha força emocional com a minha força física. E isso foi Uhum. muito significativo para mim. Eu aprendi o quanto é importante também você ser forte fisicamente, você trabalhar as coisas de fora para dentro. É muito importante. Às vezes de dentro para fora a coisa pode não fluir. Se você trabalha de fora para dentro, vem. Sabe? Quando É. você trabalha no corpo, quando você coloca no hábito, quando você coloca de fora para dentro, né? A coisa é Super. transformadora, ela tem seu poder. E aí eu aprendi Tô isso e, cara, curiosa para saber a hora que você começou a empreender aí com essa força toda. aí que vem. É agora. Agora, Prepara. eu tava, eu Porque tava ele é artista, numa. tem que ter um movimento assim, entendeu? A gente fecha as cortinas. Tcharam! A cena Boa. principal. É, cara, eu tava assim, a minha sogra, ela tinha me ensinado a fazer um licor de café. E Olha, aí, quero experimentar. sim, nossa, o licor é maravilhoso, diga-se de passagem, um licor de café Bom. cremoso, delicioso. E eu tinha aprendido esse licor e eu falei assim, massa, acho que eu vou vender licor. Olha aquela que nunca tinha pensado em venda. Deixa eu ver o que que eu tenho. Eu vou vender xícara, o Não, que e qual... tiver. o que eu tiver. A única coisa que eu tinha certeza, Clara, era que eu não me daria bem, muito provavelmente, se eu tivesse que trabalhar com um emprego fixo. Porque eu Uhum. já tinha experimentado várias vezes, eu sabia que essa não era a minha caixinha era outra, ou outras, mas não era essa, eu já sabia. Mas nesse momento, foda-se, eu estava disposta. Mas eu falei Claro. assim, antes de eu me dispor a isso, eu ainda vou fazer, vou me desafiar de outras formas que eu sei que eu tenho mais força para fazer, né? E aí eu falei, vou vender licor, mas aí tem que comprar garrafa, e aí tem que comprar não sei o que. Eu sei que eu peguei emprestado o dinheiro do primeiro investimento e eu peguei garrafas de cervejas utilizadas e reutilizei. Reutilizei as Ótimo. garrafas, esterilizei, nananã, pus do zero, produzi o licor e liguei para uma amiga. outra, Tem que outra da ser, rede de né? apoio. Que eu falei assim, Amiga, amiga, eu tenho um licor de café e eu não sei vender. O que eu faço? Você me ajuda? Porque ela é uma mulher muito desenvolvida, super pra frente, autônoma há anos, trabalha com a dança também, enfim. Falei, ela vai me legal. ajudar. E ela falou assim, amiga, tem evento da dança esse final de semana. Se tiver licor, eu te ajudo a vender. Nossa, Pronto. eu produzi assim, né? A louca, Também. fiz e tudo tal. Falei, cara, se eu vender essas garrafas, eu vou ficar muito feliz. Chegou lá, ela perguntou o preço, perguntou as especificações do produto e falou assim: ó, a gente vai promover uma degustação, a gente vai fazer assim, assim, assado.
E ela foi indo na frente e eu indo atrás, assim, ó, escondida, observando como ela fazia, meio assim, tudo bom, no sorriso, eu que faço, tal, assim, super sem graça, porque eu não sabia mesmo vender. Vendi tudo e voltei para casa com encomenda. Falei, Deus do céu, pera. Aí tá, vou fazer de novo. Aí fiz, Vamos nessa. entreguei as encomendas e fui para mais um evento da dança e fui para outro evento e não sei o quê. Aí eu falei que eu vou começar a vender em outros lugares. Aí eu fui para feiras, né, em Brasília, fui vender em outros restaurantes. A receptividade do produto era enorme. Eu mudei o produto, né, mudei a receita com o passar do tempo, melhorei, até isso eu consegui fazer. Legal. Foi lindo, comecei a colocar arte no negócio, porque assim, ao invés de eu vendia garrafas long necks, e aí eu tive a ideia de vender garrafas de 1 litro, garrafa de vinho, né, de bebidas mais sofisticadas, assim, decoradas. Então eu comecei a colocar minha arte nisso, comecei a decorar a garrafa, ter um trabalho mais artesanal, e foi Legal. lindo. E isso foi me sustentando, foi me dando um respiro. E aí eu comecei a me acalmar emocionalmente, porque eu falei assim, cara, eu dou conta. A circunstância é foda, mas eu dou conta. Consigo pedalar daqui até lá, consigo isso aqui pegar sol, consigo, eu consigo. E aí fui. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar num escritório de um amigo que me contratou por 4 horas. Ela, você não se dispõe, tô precisando de uma ajuda. Você tá precisando? 4 horinhas por dia. Eu falei, massa, bora. Aí comecei a conciliar o escritório com o licor. E segui Ó, tu assim, e disse fui que as firme e forte. garrafas eram lindas de morrer. Ah, eu quero uma. Tô doida para experimentar esse Sim, livro. olha, o licor é bom e as garrafas eram lindas, de verdade. Eu tenho esse material guardado aí. Aí, cheguei num momento de calma mesmo, de calma emocional, muito bem instalada. Minha relação com a minha filha nunca perdeu a qualidade. Eu estava bem, ela estava ótima, morando com o pai. A gente estava, né, se virando ali como dava. E aí eu comecei a ter a necessidade de alguma coisa com um verdadeiro propósito, com verdadeiro sentido. Eu sabia que eu estava fazendo tudo aquilo porque eu precisava do dinheiro, eu precisava me ver forte, eu precisava perceber que eu era capaz, mas estava faltando alguma coisa, faltava um pouco de conexão com aquilo que de fato eu tenho, Com a né? essência, né? Com uma Com o essência, com... servir da essência. Exatamente. E aí eu comecei a ir atrás de um mentor. Falei, eu preciso de um mentor, preciso de uma mentora, eu preciso de alguém para, né? Entende? E aí Eu comecei a sei, a gente precisa mesmo. procurar. É, porque a gente precisa medir os nossos passos, né? A nossa caminhada. Se a gente não sabe para onde está indo, né? E aí eu fui atrás e foi me aparecendo. Aí apareceu o Marcelo Grangeiro, que é um artista da dança. Trabalha com dança, sei lá, há mais de 20, 30 anos, nem sei. E aí ele estava vendendo uma consultoria online. E a maneira como ele vendia me moveu muito. Eu entrei nessa consultoria e aí me conectei com ele, com mais uma galera do Brasil que trabalhava com a dança como meio para transformação de vida. Então a dança, ela é entendida hoje como um meio e não como um fim, né? Um meio para aumentar a autoestima, para melhorar o ciclo social, para ter uma produtividade melhor no trabalho, para melhorar sua relação consigo mesmo, com os outros, né? Para os casais se conectarem, enfim. É uma série de benefícios, né? Para a saúde física, mental e emocional. E eu falei, nossa, isso faz muito sentido para mim. Então, encontrei uma comunidade, encontrei um mentor e falei assim, massa. Só que assim, um pouquinho antes de eu fechar essa consultoria com esse mentor, com o Marcelo, eu decidi me arriscar. Porque eu pensei, o que eu pensava com relação à dança? Eu falei assim, eu não sou profissional, eu não tenho capacidade para dar aula. Por quê? Porque eu nunca fiz a dança com esse intuito, eu sempre fiz a dança pensando em mim. Para eu dar aula, né, principalmente por ser uma mulher, eu preciso aprender a conduzir também. E eu nunca tinha estudado a dança para conduzir, eu sempre era conduzida, eu sempre trabalhei Sim. nesse papel. Então, para ensinar, eu preciso aprender uma nova habilidade. Eu comecei a pensar. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não preciso ter tanto assim. O pouco que eu tenho pode ser suficiente para alguém. Sim. O pouco que eu tenho Esse é pode um ser mindset suficiente. muito bom para incentivar outras pessoas que ficam esperando a perfeição, esperando, né, ter 1000 cursos, 1000 certificados, 1000 coisas.
Mas às vezes ela já tem o suficiente, que pode ser um Aham. pouco, pode ser muito para o outro. E o interessante que você vê é que às vezes as pessoas. Vai ter gente que vai aprender com você justamente pelo jeito que você fala, pela maneira como Isso não é você nem o que apresenta. você fala, é como. É, Total, total. ainda que tenham pessoas melhores do que você, né? Isso. E é interessante porque a gente caminha muito olhando para frente, né? Olhando para quem está na nossa frente, às vezes olhando meio de lado, né? Para quem está acelerando mais que você e tal. E você esquece de olhar para trás. Tem gente atrás, tem gente que não sabe o que você sabe, que precisa saber, né? Então, Vira para quando trás e começa a dar aula, né? você vai e volta, vai e continua andando. É isso mesmo, e passando para frente, né? Exatamente. Claro. E aí eu falei, eu me dispus a servir as pessoas com o que eu tinha, com o pouco que eu tinha, eu sabia que era pouco. O WhatsApp para alguns possíveis alunos particulares que eu estava oferecendo aula de forró e de samba de gafieira. E esses alunos apareceram. E eu Legal. fiquei, massa, vou experimentar, né? E aí experimentei esse lugar de dar aula. Cara, que lugar incrível. Eu nunca tinha experimentado. Eu falei, Deus, cara, isso fez muito sentido pra mim. E aí, logo em seguida, o Marcelo, o mentor, apareceu. Porque eu entendi assim, falei, beleza, agora que eu comecei, eu vou me capacitar real pra isso, né? Uhum. Eu vou investir verdadeiramente nisso. Então apareceu um mentor. O que eu estava fazendo? Trabalhando no escritório, vendendo, produzindo licor e dando aula de dança. Eu estava fazendo muita coisa. Quando Uhum. foi para entrar em 2020, eu decidi afunilar. Eu falei assim, não, agora eu vou escolher, agora eu posso escolher, minha circunstância permite, né? E aí foi onde eu estacionei o licor, saí do escritório e comecei a investir na dança com um verdadeiro propósito, porque eu enxerguei nela esse sentido. E é a manifestação do meu talento, porque eu também aprendi com o Joel J aqui do Instagram sobre essa questão do talento. A gente nasce com ele, né? A maioria dos nossos talentos a gente nasce, alguns a gente desenvolve e tá ótimo. Às vezes a gente Uhum. realmente precisa desenvolver, né, algumas habilidades para você fazer bem aquilo que você que tem potencial para fazer, né? Com certeza. Mas por que que a gente muitas vezes insiste em fazer o mais difícil, em dar conta do mais difícil, ao invés de investir naquilo que vem fácil para Uhum. você, né? Se Sim, aquilo vem fácil, por que não? Por que não, isso. né? Existe essa facilidade, por que não servir e se manifestar no mundo assim? E foi aí que eu escolhi pela dança e pelas artes mais uma vez, mas eu foquei realmente na dança de salão. Eu falei, eu vou focar, porque se eu pensar nas artes de um modo geral, minha irmã, aí eu abro o leque, aí eu fico Muita naquele coisa. lugar aéreo de novo, porque eu gosto de tudo, não tem como negar. Mas eu falei assim, beleza, mais do que gostar de tudo, aonde eu posso realmente servir as pessoas, onde eu posso contribuir para uma transformação, para uma melhoria de vida delas. Porque eu não quero só fazer cinema para alimentar o meu ego. Sim. Entende? Para me dar esse prazer, esse gozinho de vida. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero, sabe, verdadeiro propósito. Eu quero que algo que faça diferença. Então, foi aí que a coisa começou a andar. E, mais uma vez, me deparei com um super desafio que foi a quarentena. Mas peraí, você parou com o licor nessa época das aulas? Fiquei Parei, curiosa. Ah, parei. achei que de vez em quando você fazia por hobby, mulher, um licorzinho. Eu faço, as pessoas encomendam garrafas, às vezes, para presentear. Aí eu faço, produzo uma garrafa, né? E o que Produz é pra muito. mim, meu aniversário de sexta-feira. Queria ganhar de presente, mas compro. Legal, 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 massa. Porque as minhas garrafas, elas são únicas. Eu não consigo repetir garrafa. Quando eu faço a Legal. arte em uma garrafa, é ela. Não tem outra. Entende? E eu acho isso muito especial, assim, sinceramente, além do licor ser maravilhoso. Eu sou suspeita, porque eu gosto da bebida e a receptividade do público foi sempre muito boa. As pessoas só não gostavam do licor quando não podiam ingerir açúcar, quando não gostavam de café ou, né, não gostava de bebida doce, ou não podiam com álcool. Era isso. Aí eu, então realmente não é pra você, né? De resto, Oh, não, entendeu? a gente está na reta final aí. Se você quiser fazer um apanhado ou fazer, né, uma conclusão, fica à Massa. vontade. Se quiser divulgar o seu trabalho hoje, como é que está lidando? Alguns Pois últimos é, últimas falazinhas. hoje especificamente, né, a quarentena trouxe mais um desafio que foi aprender a dar aula e dar aula
de danças a dois à distância, né? Que foi um novo grande desafio. Já é uma realidade da internet, se você procurar, você vai saber. Existem pessoas que dão aula à distância, mas para mim foi um desafio pessoal muito grande, porque eu estava construindo, né, uma carreira, estava aprendendo ainda, estar em frente à sala de aula, por exemplo, com turma, né, em academia e tal, e de repente tive que trazer tudo isso para a realidade virtual. E eu me vi nisso, assim, qual é a minha circunstância? Eu vou parar de fazer? Eu não vou parar de fazer. Eu tenho uma responsabilidade social com as pessoas, porque eu tenho um tesouro nas mãos. É uma ferramenta muito potente, né? Dentro de casa, quantas vezes o nosso corpo, eu pergunto assim diretamente, quantas vezes o seu corpo teve a necessidade de movimento? Porque movimento é uma necessidade do corpo humano, do ser humano, que pode ser feita, pode ser atendida de diversas formas, com certeza. Não é só através da dança. A dança é uma maneira, né? E é uma maneira que pode ser lúdica, pode ser técnica, pode ser de conexão com outra pessoa, né? Existem muitas formas. E eu não pude parar. Então me adequei, né? E tô manifestando isso, aprendendo também constantemente, porque não deixa de ser um desafio. E eu tenho certeza que depois dessa quarentena, o meu trabalho terá sido transformado mesmo. Tenho trabalhado na conexão de adultos com crianças através da dança, como eu falei, né? E de algumas atividades um pouco subjetivas, um pouco poéticas. Eu acredito muito que nessa quarentena, quando a gente muda um pouquinho a forma da gente ver a coisa, né? A gente descobre algumas potências, assim. E o dia pode ser transformado, e o momento ser transformado, né? Então, eu trabalho nessa linha, assim, principalmente ajudando mães com crianças em casa, porque é um grande desafio, né? Vamos combinar, né? Que linda, Débora. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui conversar um pouquinho, contar a sua história, sua experiência de vida, tá? Te parabenizar pela sua garra, sua força, seu trabalho. Dá para ver o brilho nos seus olhos quando você fala do seu trabalho, que dá para ver que você ama, que é de verdade mesmo. Então, assim, né? Estou aí torcendo pelo seu sucesso. Conta comigo, se precisar também. Essa rede de apoio eu estou sempre assim, muito aberta para receber, para ajudar. Sempre muito cheio de trabalho, mas a gente tem sempre uns 5, 10 minutinhos para a gente, né? Falar com alguém que às vezes a gente precisa de um apoio, uma ligação, ainda mais, né? Às vezes a gente se sente sozinha. Mas conta comigo, tá? Muito lindo o seu trabalho. Linda. Imagina. Obrigada mais uma vez. Obrigada também pela oportunidade, pelo espaço, a troca foi maravilhosa, viu? Espero que a gente continue se conectando, se trocando aí, se acompanhando, que eu também já apoio o seu trabalho bastante, viu? Obrigada. E aí fala, se você quiser enviar para alguém, vai ficar 24 horas salva, as lives estão... Eu achava que não, mas ficam todas salvas. Ficam, elas ficam enfileiradinhas, eu vi lá tá no seu story. Show de bola, massa, obrigada. Um beijo. E hoje à noite tem um super legal com uma dica com a Stephanie, que ela é CEO do Pimentas Marketing e Divulgação. Olha. E ela vai falar pra gente as melhores formas de se capacitar para empreender mesmo, assim, bem profissionalmente. Vamos nessa. Top. Vamos junto. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada por todo mundo que entrou. Obrigada. Tchau, tchau.